A gente cresce ouvindo falar de Tiradentes, aquele herói que deu a vida pela independência do Brasil. Essa imagem, sabe, tá em todo lugar. Mas, e se eu te disser que a história que a gente conhece foi na verdade construída com um propósito bem específico? Vamos juntos desvendar o que tem por trás desse grande mito fundador do Brasil? Pois é, essa é a figura que está nos livros da escola, nos monumentos, é o cara que dá nome ao feriado de 21 de abril. Um herói idealizado, que parece representar a luta de todo um povo pela liberdade. Mas a pergunta que fica é, essa imagem bate com a realidade dos fatos? Então, a partir de agora, a gente vai mergulhar fundo nessa história. O nosso trabalho aqui vai ser o de descascar as várias camadas que formam o mito do Tiradentes. E com isso, a gente vai entender não só como ele foi construído, mas principalmente o que essa construção toda nos diz sobre o Brasil. Para guiar a gente nessa jornada, a gente vai seguir esse roteiro aqui. Vamos explorar desde as motivações reais da Inconfidência até como o herói que conhecemos hoje foi literalmente inventado. E tudo isso com base em pesquisas históricas sérias e atuais. Para começar, vamos direto ao ponto, o contexto da Inconfidência Mineira. A gente vai ver que, por trás daquele discurso bonito de liberdade, existiam interesses econômicos muito, mas muito claros e que eram de um grupo bem específico da sociedade da época. O grande estopim da revolta foi a ameaça da tal da derrama. Pensa só, a produção de ouro já estava em queda e a coroa portuguesa queria cobrar, de uma vez só, todos os impostos que eles achavam que estavam atrasados. Para a elite de Minas Gerais, que vivia disso, isso significava uma coisa, a ruína financeira. E aqui está um ponto crucial, gente. A Inconfidência não foi nem de longe um movimento popular. Foi uma conspiração da elite. A gente está falando de grandes fazendeiros, militares de alta patente, padres, intelectuais, toda a nata da sociedade colonial que viu seus bolsos sendo ameaçados diretamente por Portugal. O povo mesmo passou longe. E é aqui que a gente encontra a maior contradição do movimento. Eles falavam em liberdade, mas liberdade para quem, né? O projeto dos Inconfidentes não tinha nenhuma intenção de acabar com a escravidão, que era a base de tudo naquela época. A liberdade que eles tanto queriam era, na prática, a liberdade de não pagar mais impostos para Portugal e de continuar mandando em tudo. Ok. E no meio dessa conspiração de ricos, onde entra a figura de Tiradentes? Quem foi o homem de verdade, por trás da estátua e do quadro? A gente vai ver que a realidade é bem mais complexa do que a imagem que a gente aprendeu a admirar. Então, ao contrário do que a gente imagina, Tiradentes não era o cérebro do movimento, nem o líder. Dentro daquele grupo de elite, ele era uma figura de menor importância, tanto social quanto econômica. O papel dele era mais o de um agitador, sabe? Um propagandista das ideias. Ele era importante sim, mas não era o grande idealizador de tudo. Quando a conspiração foi descoberta, o negócio ficou feio. Vários inconfidentes foram condenados à morte. Só que, no final das contas, a coroa portuguesa, numa jogada política, perdoou quase todo mundo. A pena de morte foi trocada pelo exílio em África. Quase todo mundo. Menos um. E aqui vem a grande pergunta. Se Tiradentes não era o chefão, se ele tinha muito menos posses e poder que os outros, por que ele foi o único a ser executado? E de uma forma tão brutal e exemplar? A resposta para essa pergunta é o que nos ajuda a entender como o mito nasceu. É que a resposta para essa pergunta não está na época da Inconfidência. Ela está, na verdade, no futuro do Brasil. A transformação de Tiradentes em herói nacional foi um projeto político que só começou quase 100 anos depois da morte dele. Repara bem nessa linha do tempo. Tem um vácuo de quase um século entre a morte de Tiradentes e a sua coroação como herói. Durante todo o período do Império, ele não era herói nenhum, pelo contrário, ele era visto como um traidor, um rebelde que desafiou a coroa. A chave para entender essa virada é a Proclamação da República em 1889. O novo governo republicano precisava desesperadamente de símbolos próprios. Precisava de heróis que não tivessem nenhuma ligação com a monarquia que eles tinham acabado de derrubar. E precisavam de uma história de origem. E para construir a imagem desse herói, os republicanos foram muito espertos. Eles usaram uma referência que todo mundo no Brasil conhecia e respeitava, a imagem de Jesus Cristo. A ideia era clara, associar o sacrifício de Tiradentes pela pátria com o martírio de Cristo pela humanidade. É por isso que, de repente, as pinturas e as estátuas começaram a mostrar um Tiradentes de cabelo comprido e barba muito parecido com as imagens de Jesus. Uma aparência que, historicamente, é bem improvável. Foi uma estratégia visual pensada para criar uma conexão emocional imediata com a população. É como explica o grande historiador
José Murilo de Carvalho, um dos maiores especialistas no assunto. A história de Tiradentes é um caso clássico de como o passado pode ser reinventado para servir aos interesses políticos do presente, ajudando a criar uma identidade nacional que interessava à República. Certo, mas depois de desmontar esse mito todo, o que a gente aprende com isso? Por que é tão importante entender como a imagem de Tiradentes foi construída? A história de Tiradentes, na verdade, nos dá um kit de ferramentas para a gente olhar para o passado com um olhar mais crítico, mais afiado. Ela nos ensina que a história não é só um monte de fatos decorados, mas sim uma narrativa, uma interpretação que é construída e reconstruída com o tempo, sempre com alguma intenção. Fica claro, então, que a história não é apenas o que aconteceu. É também, e talvez principalmente, a forma como a gente escolhe contar o que aconteceu. E essa escolha de qual história destacar e qual deixar de lado, quase sempre serve a um propósito político ou social. E fica aqui a reflexão final. Que outras histórias, que outros heróis do nosso passado que a gente aprende a venerar desde criança também merecem um novo olhar? A história, afinal, não está escrita em pedra. Ela está sempre sendo debatida, revisitada e reescrita. E questionar é sempre o primeiro passo para a gente entender o mundo e a nós mesmos cada vez melhor. A gente cresce